Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa quinta e última aula de regressão logística. Agora vamos apresentar então um exemplo de regressão logística no software R. Anteriormente vimos regressão logística no software Python. Vimos também toda a teoria por trás da regressão logística. E agora vamos ver a prática no R. Lembrando então que eu vou deixar disponível todos os códigos aqui apresentados, toda a apresentação, enfim, vou deixar tudo disponível para vocês aqui embaixo nos comentários. E então, inicialmente, para a gente começar, é recomendado que o estudante tenha o RStudio instalado no seu computador. Vou mostrar brevemente, mais ou menos como é que aqui então está disposto o R, como é que ele é apresentado. Aqui o meu R eu já configurei ele de forma que ele fique escuro. Normalmente ele vem instalado assim, tem o layout branco, então você pode configurar ele para deixar da forma melhor. Eu gosto do escuro porque é melhor para os olhos, certo? Então aqui nessa parte de cima aqui nós temos onde é a parte onde a gente escreve os nossos códigos. Aqui embaixo aparece o console, onde vai aparecer os dados rodados. E aqui na parte direita, então, temos um menu onde vai aparecer os nossos gráficos. Podemos dar um help aqui quando a gente não souber alguma função, é só escrever a função aqui, nós vamos ter um help, tá? E aí, basicamente, então, o que eu tenho de código aqui, só queria trazer para vocês, então, quando eu quero fazer uma anotação no meu código, eu sempre ponho esse jogo da velha aqui na frente. Aí o que acontece? Aí o meu código ele não lê, ele entende que aquilo lá é um comentário e ele não lê o meu código. Então eu posso fazer anotações do que eu quiser aqui e o R vai interpretar como não sendo um código rodável. Aqui, por exemplo, ó, ele interpreta como sendo um código rodável. Então eu vou fazendo, eu vou escrevendo, vou colocando os códigos e vou em cima põe alguma anotação para saber do que se trata, certo? E aqui então está o meu código, ó, eu vou fazendo observações e o código, tá? E aí para rodar esse código, eu vou clicar em cima dele para rodar cada linha, eu sempre aperto Ctrl e Enter. Aí aqui embaixo, ó, ele vai fazendo a leitura desse meu código, tá certo? Ó, em seguida que eu quero dar aqui no Library, ele vai lendo aqui o código e vai mostrando para mim, então, a função daquele código. Certo? Depois de eu ter feito esse código aqui, eu passei para o R Markdown, tá? O que é o R Markdown? É só uma questão mais de apresentação, tá? Onde nesse R Markdown aqui, a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, File, e vamos ver aqui... New File, daí eu vou escolher aqui R Markdown. Daí nesse R Markdown é mais para questão, eu posso criar então PDFs, HTML, documento em Word, ele ajuda bastante nessa formatação. Você escreve o código aqui, ele sai prontinho então, no formato que eu já vou mostrar para vocês. Então, é nesse formato aqui, ó. Ele vai sair nesse formato aqui, em HTML ou em PDF, como vocês preferirem. E fica muito legal, então, porque daí a apresentação sai aqui, por exemplo, ó, na minha tabela, eu passo o mouse, ele vai deixando um pouquinho mais escurinho, eu posso formatar negrito, títulos, enfim. É bem interessante, tá? E aí, só para trazer para vocês, então, daí aqui eu trago as minhas anotações, aqui, ó, o título ele vai com um asterisco na frente, enfim. E aí, na parte que vai ter o código mesmo, eu coloco aqui essas três crases aqui, esse colchetes aqui, não sei se é colchetes que chama aqui, R pacotes, e aqui, isso aqui é só para não trazer, quando eu quero que não traga mensagens e avisos no meu código lá na hora da apresentação. Então, todo o código eu sempre vou escrever entre essas três crases aqui e as minhas anotações fora, ó, pode ver, ó. As três crases, aqui está o meu código, e anotações fora, tá? Certo? E assim vai indo. Então, tá, vamos lá para a apresentação. Então, nesse primeiro exemplo aqui, aliás, nesse exemplo aqui da regressão logística no R, eu vou apresentar para vocês, então, um banco de dados em que a amostra trata-se de 100 pessoas, tá?
A variável dependente é a ocorrência ou não da doença coronária, que na nossa base de dados vai estar ali como CHD, então é a ocorrência ou não da doença coronária, e associada com a idade desses 100 indivíduos. Então, a idade ou a variável age, que está na nossa base de dados, e assim cria-se um modelo de regressão logística. Então, queremos saber se a pessoa tem ou não tendência, tem ou não a doença coronária, CHD, a partir da sua idade. Regressão logística simples, certo? Vamos começar então fazendo a limpeza do nosso R, que é de praxe. O R ele mantém as informações. Se você estiver trabalhando em outros projetos de R, ele acaba às vezes mantendo na memória essas informações. Então de praxe a gente faz essa limpeza inicialmente com esse código aqui. Fizemos a limpeza do R. Depois a gente instala os pacotes necessários. No caso aqui eu já tenho instalado na minha máquina, então eu não preciso instalar novamente. Mas se você não tiver esses pacotes, eu recomendo que instale. Ele demora um pouquinho mais para fazer a instalação, então ele demanda um pouquinho mais de processamento do seu CPU. Então, para você estar fazendo a instalação desses pacotes, basta tirar o joguinho da velha da frente do Install Packages para ele funcionar. Então, aqui você vai só tirar esse jogo da velha, vai rodar esse código aqui e ele vai estar fazendo então a instalação desses pacotes. Depois, você instala os pacotes e depois você tem que chamar esses pacotes, chamar a função deles. Você chama a função deles usando um library. É só dar um library, você vai chamar a função desses pacotes aí. Depois você vai ler os dados disponíveis. A nossa base de dados, essa base de dados que nós estamos trabalhando, ela está disponível gratuitamente na internet, nesse link aqui. Então, a gente está chamando a nossa base de CHD, que é a doença coronária. E aí estamos, então, puxando essa base de dados diretamente na internet, através desse código aqui. Vamos visualizar os dados. Aqui queremos apenas a head, apenas os 10 primeiros dados da nossa base CHD. Utilizamos o Kaggle aqui, o Cable aqui, só para deixar estilizado. Isso aqui não é necessário, mas deixa a apresentação mais estilizada, tá? Justamente quando eu passo o mouse ele fica um pouquinho mais escuro. Temos então a nossa idade, a nossa ocorrência da doença coronária e mais essa variável aqui que não vai ser do nosso interesse. Posteriormente vamos fazer a exclusão dela. Usamos um summary aqui da nossa base de dados para começar a analisar esses dados. Então temos os mínimos, os máximos, terceiro quartil, primeiro quartil, média, mediana de cada uma dessas variáveis. Aqui na ocorrência da doença coronária temos 57 observações zero, ou seja, não ocorrência da doença coronária, e 43 uns, que é a ocorrência da doença coronária. Damos um str na nossa base de dados. Podemos ver então que a nossa variável age ou idade é numérica, a nossa variável CHD é fator, então outro tipo de análise. Damos um glimpse aqui, vemos que temos 100 linhas na nossa base de dados, 3 colunas. Aqui estão justamente aqui, ó, novamente a gente pode ver aqui que é numérica, fator, ó, aqui estão os dados. Depois a gente vai então aqui em mostrar o gráfico de dispersão das observações, e temos então o eixo X é a idade e o eixo Y possui ou não a doença CHD. 1 para possui, 0 para não possui. Então, a partir desse código aqui, o ggplot, então vamos aqui, damos um ggplot aqui nesse código aqui, e aí nós vemos então aqui, a partir da idade, ó, a ocorrência ou não da doença coronária. Então temos aqui bem distribuído a idade e a ocorrência, doença coronária sim e não para doença coronária. Certo? Aqui, essa aqui já é a função chamando a minha a GLM, já é chamando a função logística no R. Então vamos aqui, queremos a função logística, a doença coronária, CHD, a partir da idade, a família binominal, link, queremos o logit,
queremos a função ali, o tipo logit. Damos um summary, então ele está chamando a função, aqui ele traz algumas estatísticas, os coeficientes da nossa equação logística, aqui o coeficiente, os valores Z, aliás, aqui a probabilidade do valor Z, probabilidade, né, aqui se é significante ou não. Então, vemos aqui, ele é bem significante, por exemplo, que a idade é uma variável que ela importa para nós podermos predizer a ocorrência ou não da doença coronária. Isso é o que está nos dizendo essas três estrelinhas aqui, a significância, justamente. Tá? Então, vamos ver aqui. Se observa o intercepto com o valor de menos 5,39, aqui, ó, vamos ver aqui, esse aqui, o intercepto, sendo que para a análise aqui proposta, a relação entre a doença coronária e a idade não obteve um significado prático para esse resultado. No entanto, a variável de interesse é a idade, que no modelo de regressão obteve um coeficiente de 0,11, aqui. Pelo fato de ser positivo, informa que quando a idade se eleva, ele é positivo, elevam-se as chances de ocorrências da doença. De igual forma, nota-se que a significância estatística de 0,001 na utilização da variável age para o modelo. Significância estatística de 0,01. Tá? É isto aqui. Para o modelo, mostrando que possui importância ao modelo de regressão proposto, é o que eu já havia dito. Por fim, o modelo é utilizado para a construção da predição de todos os valores das idades e de todos os indivíduos desta amostra. Para isso, será criado um novo objeto contendo somente a variável dependente do modelo. E em seguida é criada uma nova coluna constando os valores preditos. Assim pode ser plotado um gráfico completo com todas as probabilidades desta base de dados. Então, começamos aqui filtrando a idade dos indivíduos, fazemos a filtragem, criando um campo de predição para a idade, para cada idade dos indivíduos, vamos fazer a predição e plotando a probabilidade predita pelo modelo. Então aqui, na medida que fazemos a plotagem ou apresentamos esse gráfico, à medida que a idade aumenta, as chances de possuir a doença são maiores. É isso que está nos dizendo esse gráfico aqui. Estimando a razão de chances, então, se a gente chamar aqui, basicamente aqui temos aqui um indicador das chances da ocorrência. Então aqui o modelo de regressão logística, porém traz os resultados dos estimadores na forma logarítmica. Ou seja, o logaritmo das chances da variável idade do modelo é de 0,11. No entanto, para a interpretação mais enriquecida da relação de idade com o CHD, ou com a doença coronária, é necessária a transformação deste coeficiente, ou seja, que seja efetuada a exponenciação da variável da regressão. Assim, obtém-se a razão das chances para as variáveis independentes. É isso aqui, ó, a razão das chances, tá? Uma maneira prática de se obter a razão das chances no RStudio é utilizando o pacote MFX. Novamente, o intercepto não nos interessa nessa análise, mas sim a variável age. Como demonstrado abaixo, os resultados da razão das chances da variável age foi de 0,11, o que pode assim ser interpretado. Para cada variação unitária da idade, as chances de ocorrência da doença coronária aumentam em 1,11 vezes. Dito de outra forma, para cada variação unitária de age, aumentam-se 11,75% as chances de ocorrência da doença coronária. Então, esse é o resumo aqui, né? Para cada variação unitária, para cada ano a mais que a pessoa tem, aumenta-se em 11% as chances da ocorrência dessa doença aí, da doença CHD ou doença coronária. Determinando o coeficiente, o intervalo de confiança. Aqui, então, temos aqui o intervalo de confiança dessa análise aqui. A determinação do intervalo de confiança do modelo proposto é relevante para que seja analisada e estimada do modelo de predição do coeficiente da variável independente.
a um nível de confiança de 95%. Dessa forma, em 95% dos casos, o parâmetro dos coeficientes estará dentro do intervalo. De forma prática, é possível determinar os intervalos de confiança com o comando confint, como observado abaixo, sendo que o coeficiente age toma o valor de 1,11, podendo variar entre de 1,06 e de 1,17, tá? Esse aqui e aqui são os intervalos de confiança da nossa reta normal. Então ele basicamente está por aqui. Nosso intervalo de confiança maior é esse, mas ele pode variar entre este e este, tá? A nossa predição digamos que nós podemos dizer isso aqui. Então, a variação unitária fica em média isso aqui, mas pode variar entre isto e isto, tá? Predição das probabilidades. Temos aqui, então utilizamos esse código aqui, e a partir dos coeficientes do modelo de regressão logística, é possível, portanto, efetuar a predição da variável categórica CHD, ou seja, saber se a chance de ocorrer a doença coronária com relação a uma determinada idade. No exemplo abaixo, primeiramente utilizamos a idade média das observações, aqui criando assim um novo data frame chamado média, tá? Então a média da doença, da ocorrência ou não da doença coronária é essa idade aqui, 44,38 anos, tá? E aqui temos a predição dela. Para utilizar o valor da idade média em função da regressão obtida, utiliza-se a função predict de acordo com o valor da média encontrada. O resultado mostra que para a idade média da amostra, 44,38 anos, há uma probabilidade de 40,44, que é o que tem aqui, na ocorrência da doença coronária. Essa ferramenta permite também a comparação pelo pesquisador das diferentes probabilidades entre as diversas idades. Em seguida temos a matriz de confusão. A partir desse código aqui é nos apresentada a matriz de confusão, onde temos aqui as nossas predições e a nossa referência. Temos então que o nosso modelo ele tem a acurácia, mais ou menos de 74%, o que é uma boa acurácia. A literatura diz que é acima de 70%. Tá? Aqui temos a sensibilidade, a especificidade, que discutimos anteriormente também. Então a matriz de confusão ela retoma uma excelente acurácia do total do modelo em 74%, sendo que o modelo consegue acertos de 70,7% na predição de valores positivos, aqui ó, predição de valores positivos, e 76,3% aqui na predição de valores negativos ou não eventos, tá? É essa medida aqui. A curva ROC, em seguida, através desse código aqui, então apresenta então a especificidade e a sensibilidade, a nossa curva ROC aqui. Já discutimos anteriormente também. Temos então a curva ROC aqui e depois a partir disso a gente pode também apresentar aqui o nosso valor AUC. Então temos um valor AUC de 0,80, que também é um bom valor, considerado um bom valor pela literatura. E depois temos aqui o teste de Rosemer e Lemeshow. Então temos aqui que o teste de Rosemer e Lemeshow é utilizado para demonstrar a qualidade do ajuste do modelo, ou seja, se o modelo pode explicar os dados observados. Para este teste, os dados são divididos de acordo com as probabilidades previstas em 10 grupos iguais, sendo que os números previstos e os reais são comparados com a estatística do Q². Hare et al. 2009 sugere um tamanho da amostra de pelo menos 50 casos para a realização desse teste. Temos 100 casos, né? 100 pessoas na nossa base de dados. A hipótese nula do Q² deste teste é de que as proporções observadas e esperadas são as mesmas ao longo da amostra. O modelo apresenta dificuldade de ajuste em função de que rejeita a hipótese nula. Um grande valor de Q²
indicam um ajuste ruim e pequenos valores de Q quadrado indicam um bom ajuste do modelo da regressão logística. Tá? Depois temos aqui o pseudo R2, que na verdade aqui ó, né, o pseudo R2 ele é semelhante ao coeficiente de determinação R2 da regressão, ou R ao quadrado da regressão múltipla, à medida que o pseudo R2 representa o ajuste geral do modelo proposto. Sua interpretação é, portanto, semelhante à regressão múltipla. Tá? E aí temos que o modelo, então aqui o pseudo R2 ele tem vários tipos de medição, cada um desses autores aqui. Então, se a gente olhar o modelo Cox-Snell, esse aqui, ó, ele explica 25% da variação na variável dependente. No entanto, ele é chamado de pseudo porque não é exatamente o R2 da regressão linear. Então, aqui tem o modelo Cox-Snell, tem o modelo Nagel-Kern, o modelo McFadden, o modelo Tjur e o modelo Esky-Pearson. Tá? Tá? Se eu não me engano, o mais utilizado é esse aqui, tá? Mas então temos cada um dos ajustes do modelo, cada um deles tem um, digamos assim, aqui ó, tem um poder de previsão melhor. Digamos que então esse aqui, para esse autor aqui, esse modelo estaria 34%, a idade estaria 34% explicando a ocorrência ou não da doença coronária. Para esse cara aqui, é apenas 25%, a idade explica 25% da ocorrência ou não da doença coronária, e assim por diante. Então seria isso, pessoal. Essa seria a apresentação da regressão logística em R, tá? Deixe as suas dúvidas aqui nos comentários e obrigado e até uma próxima.